Boa tarde, caros alunos da Escola Municipal Barão de Guajará. Eu me chamo João Carlos e sou estudante do curso Segunda Licenciatura em Letras Português da FAEL IEPA Vigia, Faculdade Educacional da Lapa. Meu objetivo é vir até vocês ministrar essa aula remota com o objetivo de cumprir o meu estágio supervisionado, anos finais, que é uma parte da disciplina do curso de letras. E venho fazer aqui a parte da regência, que é ministrar aula para vocês, porque serei um futuro profissional de letras da língua portuguesa. E iremos falar de variedades linguísticas. O livro que eu irei usar com vocês é o livro Singular e Plural de Laura Figueiredo, próprio livro que a escola está usando, tá? E vamos abrir ele na página 210. E vamos fazer essa leitura sobre o que é variedade linguística. Variedade linguística é o conjunto das diferenças de realização linguística, isto é, da diferente linguagem falada pelas pessoas de uma mesma língua, de acordo com o contexto histórico, geográfico, social e cultural. E trouxe aqui para vocês um mapa mental para que nós possamos tá observando melhor sobre essa questão da variedade linguística. Vamos abrir aqui a imagem e vamos ler. Primeiro balão aqui, ó. Meu, isso é da hora. Vai, que trem bom, sou. Ixi, foi chibata. Aré, égua, ele tá arretado. Mamãe, vai ser maneiro. Partiu. Mas bate. Não. Então, caros alunos, percebam que as expressões que acabamos de ver aqui no mapa mental ou nesse slide, ela retrata várias expressões da região do nosso país, Brasil. Essas regiões são do norte e nordeste. E percebam que aí há vários dialetos, ou seja, vários sotaques, tanto dos nordestinos enquanto das regiões que nascem na região norte, como Pará, Amapá e etc. A variação linguística se dá através do tempo, no espaço geográfico, nas classes sociais, raça, sexo. Quando me refiro a esse sexo, é o gênero masculino e feminino. Na idade das pessoas, escolaridades e classe sociais e grupo profissionais. De acordo com o contexto social, por exemplo, se eu falar a palavra trouxe em vez de trouxe, bicicleta em vez de bicicleta. Então percebam que essas expressões dentro da linguística, ou seja, da ciência que estuda a linguagem, não está errada. Seria errada o modo, se nós fôssemos empregar essa linguagem.
em uma redação, em uma produção textual ou em uma palestra, um ofício. Pois não existe o certo e nem o errado. Existe o adequado e inadequado, dependendo do contexto social que eu irei trabalhar a linguagem. Percebam que a variedade linguística é as várias formas e expressão de nós falarmos, de expressarmos a nossa língua. E que essa variedade linguística, esse modo de falarmos, eles são diferentes, depende muito de região para região. Por exemplo, o aipim, na cidade do Rio de Janeiro, é conhecido por aipim. Na região norte, no Pará, é conhecido por macaxeira. Na região norte, o chopp, aquele conteúdo que coloca-se um saquinho, que toma-se para refrigerar, é chamado de chopp. O chopp nos Estados Unidos é cerveja. E o que nós entendemos aqui por chopp, lá se chama sacolé. Então percebam que a língua ela varia de região para região. E nós não podemos criticar as formas das pessoas falarem, senão estaremos cometendo o preconceito linguístico. Lembrando que não existe o certo e nem o errado. Existe o adequado e inadequado. E vamos explorar mais isso na nosso mapa mental. Olha só que fala aqui o primeiro exemplo. Vou abrir aqui a imagem, tá? A língua varia no tempo e essa variação pode ser norteada ou notada ao comparar dois estados de uma língua. O processo de mudança é gradual. Não acontece de repente, ou seja, ela é gradativa, ela é lenta. Por um exemplo, a palavra vossa mercê se transmite sucessivamente em voz um C, em você, até em você. Então percebam que a língua ela é viva e dinâmica. A língua ela percorre ao decorrer dos tempos e sofre uma mudança, uma evolução no decorrer do tempo. E para isso chamamos de variação histórica, quando se trata de tempo. Então deu para perceber que se nós observarmos essa questão histórica, é muito natural nós encontrarmos pessoas da terceira idade falar sar, mingar, tchar, talegar. Em vez de eles falam sar em vez de sal, talegar em vez de talegal, mingar em vez de mingau, voz um ser em voz de você, ou seja, em vez de você. Então percebam que essa língua ela sofre variação, elas mudam ao decorrer do tempo. Então não é errado nós criticarmos as pessoas da terceira idade, porque foi a forma que eles aprenderam e era a forma gramaticamente que eles falavam. Vamos continuar explorando aí o nosso mapa mental. E aqui nós temos outra imagem, tá? Segundo quadrinho aí, vamos ler. A língua, ela varia no espaço,
como o Brasil, por exemplo, apresenta um vasto território caracterizado por regiões geográficas diversas, há diferentes formas próprias, cujo vocabulário estrutura sintaticamente. O carioca, o gaúcho, o baiano falam de maneiras distintas por não serem do mesmo estado. Vejam que aqui no Brasil as pessoas falam toda a mesma língua, a língua portuguesa. Porém, em outros estados, cada uma pessoa tem um sotaque, um dialeto. Então, a forma como o gaúcho fala não é a mesma que o carioca fala, não é mesmo que o paraense fala, e enfim. Lembram de um exemplo que eu dei? Aqui no Pará, a gente fala macaxeira, para aquela batata que é extraída da terra. A mesma macaxeira lá no Rio de Janeiro é conhecida por aipim. Aqui no Pará, nós costumamos falar girimum, para aquele legumes que colocamos na sopa, na carne, ou diversos culinária. Esse mesmo legume chamado de girimum, para muitos outros estados, são conhecidos por abóbora, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, ou abobrinha. Então percebam que a língua ela muda, seja na parte do tempo ou no espaço geográfico. E quando essa língua ela muda no espaço geográfico, damos o nome de linguagem regional, ok? Vamos continuar falando, tá? Temos aí outro exemplo, nosso terceiro quadro aí. A língua varia de acordo com fatores sociais. A variação social está relacionada a fatores de etnia, ou seja, raça, sexo, faixa etária, grau de escolaridade e grupos profissionais. É marcada pelas gírias, jargões e pela linguagem caipira também, já que são marcas de certos grupos. Então percebam que essa língua ela muda conforme a idade, que eu já falei anteriormente que muitos antigos falavam sar em vez de sal, mudam de acordo com a classe social, o grupo profissional, a escolaridade. Uma pessoa que tem mais estudos, que tiveram mais um grau de conhecimento, elas falam uma linguagem mais trabalhada. E as pessoas de baixa escolaridade, elas podem trabalhar uma linguagem mais simples, mais popular, mais cotidiana, a linguagem do dia a dia. Tá ok? Deu para entender? Continuando aqui a nossa próxima slide, aqui, tá? A língua varia de acordo com o contexto comunicativo. Há ocasiões determina o modo de falar, que pode ser formal ou informal. Então, o que seria essa linguagem formal ou também falada padrão? É a linguagem que são mais usada nas escolas. Aquela linguagem mais trabalhada, que tem uma preocupação com as normas gramaticais. E a linguagem informal é aquela linguagem popular, usada no nosso dia a dia. Por exemplo, gírias, jargões, vício da linguagem. Por exemplo, eu não vou chegar numa panificadora e dizer assim para o comerciante: senhor comerciante, por favor, dê-me um pacote de pão que eu irei pagá-lo.
essa linguagem ela é muito formal. Nós não costumamos usá-la. Então, nesse momento, é mais apropriado falar assim: oi, boa tarde, senhor. Tem pão? Aí o rapaz vai dizer: tem. Então, eu gostaria que o senhor me vendesse 5 pães. Uma linguagem mais simples. Também, muitas vezes, pelo menos aqui no Pará, quando uma criança está na frente da televisão, eles podem dizer: sai daí, espelho sem aço. Uma linguagem mais familiarizada. Dor na boca do estômago. Então veja que a língua ela é muito viva. Então tem essa diferença. Língua formal, que é a língua mais trabalhada nas escolas, e língua informal, aquela que nós usamos no nosso cotidiano. Ok? Então, eu espero ter contribuído com essa aula. Qualquer dúvida, é só vocês mandarem perguntas aqui no grupo, tá, do WhatsApp, que a escola está trabalhando, ou no meu e-mail, carlosalmei25@hotmail, tá? Ou no meu próprio WhatsApp que está aqui no grupo, tá, gente? Desde já, muito obrigado pela colaboração, pela participação, pela interação dos alunos da Escola Barão de Guajará. Tchau, tchau.